Olá, paz a todos. Vamos à leitura de um versículo da Palavra de Deus para a reflexão. Encontramos hoje na primeira epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, o versículo de número 13, onde está escrito assim: persiste em ler, exortar e ensinar, até que eu vá. Que conselho valioso é este de Paulo para Timóteo? Paulo, já com a experiência de vida, uma idade já marcada pela experiência, Timóteo, um moço que estava começando a ter as suas experiências e que estava recebendo da parte de Deus a graça de ser orientado por um homem que era cristocêntrico, Paulo. E, no entanto, os conselhos de Paulo sempre foram muito bons, tanto para Timóteo como para Tito, para Arquipo e para tantos outros com quem Paulo teve a oportunidade de trabalhar. Felizes foram estes obreiros, na maioria jovens, que tiveram este contato com o apóstolo e puderam aprender das experiências que ele teve com Deus. E aqui para Timóteo, ele escreveu uma carta dando a ele três recomendações. Primeiro, persiste em ler. Segundo, persiste em exortar. Terceiro, persiste em ensinar. E quando isto? Ele disse, até que eu venha. Não sabemos quanto tempo Paulo demoraria para voltar a estar com Timóteo, mas a recomendação é que ele fizesse isto até que ele viesse. Então, era um compromisso que Timóteo deveria assumir diante de Deus e diante de Paulo para cumprir esta meta que lhe foi estabelecida. E nós observamos que este conselho é um conselho bom. Por quê? Porque ele vai abrir a mente, ele vai abrir a compreensão de Timóteo, vai colocá-lo em outros níveis que ele, quando olhar para trás, vai observar quão proveitoso foi o seu progresso, o seu crescimento, as experiências de vida que ele adquire por este meio. Mas aqui Paulo falou sobre três coisas que são fundamentais. Primeiro, ele disse, persiste em ler. Todo cristão tem por obrigação ser um leitor assíduo da Bíblia. A Bíblia é o nosso manual, é a nossa única regra de fé e prática. Nós não podemos fazer nada fora do que diz a palavra de Deus. Mas para que eu possa compreender e aprender o que é de Deus, eu preciso buscar no livro que é de Deus, a Escritura Sagrada, e preciso ler. Esta é a primeira fase que eu preciso me inteirar bem sobre ela. Ler. Então, à medida em que eu pego a palavra de Deus e começo a ler, fazer a sua leitura, esta leitura vai me dar ciência ou conhecimento do que eu encontro na palavra de Deus. Então, o primeiro ponto é ler. A primeira leitura, muitas das vezes, nós compreendemos e conseguimos pegar poucas coisas, mas depois, com a continuidade e a repetição, nós já conseguimos melhorar o nosso entendimento. A nossa compreensão, ela vai abrir mais e nós vamos nos tornar mais assíduos e perspicazes na leitura que fizermos, para dali então tirarmos proveito para a nossa vida. Então, este conselho de Paulo é para mim, é para você, é para cada um de nós, para
todos os que servem a Cristo, é nosso dever, é nossa obrigação estarmos aliados com a palavra de Deus. Não é somente carregá-la daqui para ali, para acolá, deixar numa estante aberta, num painel de carro aberto. Isso não é um amuleto. Isso é palavra de Deus. E eu preciso não tê-la como uma simpatia, mas tê-la como minha fonte de vida diária. Deus abençoe a irmã Helenai. Então, o conselho de Paulo aqui para Timóteo foi: persiste em ler. Então, ler é se dedicar, se aplicar à leitura. É bem verdade que quem não tem o hábito da leitura estranha, cansa, se distrai, lê uma frase, quando vai ler a segunda já não lembra da primeira. É assim mesmo. Quando a pessoa começa, é desse jeito. Ela não consegue gravar, não consegue guardar quase nada. Mas à medida em que vai praticando, exercitando, a compreensão da pessoa vai abrindo, o entendimento, e ele vai começando a observar e enxergar no texto o que ele precisa ver. Mas isso começa com a leitura. Então, primeira coisa que se faz é uma leitura simples, uma leitura prática, geral. Pega um texto bíblico, lê ele, seja lá um capítulo, seja 2, seja um livro, seja o que for, da Escritura Sagrada. Leu, leu. Consegue lembrar-se de alguma coisa que leu? Muito pouco. Então leia novamente. Na segunda leitura, já vai conseguir gravar um pouco mais. Gravou alguma coisinha? Volta lá para uma terceira leitura. E assim fazendo, cada vez que se volta ao texto bíblico, na repetição, os pontos principais vão ficando interligados no nosso coração. E com o passar do tempo, nós começamos a lembrar-nos de quase toda a leitura que fizemos. Mas é preciso começar. E o começo não é correndo. O começo é bem devagar. Não adianta correr, porque nós vamos colocar o exercício a perder. Então é preciso fazer com cuidado. Nós encontramos algumas orientações na palavra de Deus sobre isso. Por exemplo, lá em Deuteronômio, no capítulo 17 e o versículo 19, está escrito assim: e o terá contigo, quer dizer, o livro da lei, e o terá consigo, e nele lerá todos os dias da tua vida, para que aprenda a temer o Senhor teu Deus, para guardar todas as palavras desta lei e estes estatutos para fazê-lo. Então, observe aqui uma orientação de Deus dizendo que deveria ter bem vivo o livro do Senhor para nele ler todos os dias da sua vida. Nós não ficamos um dia sem alimentar. Nós não ficamos um dia sem respirar. Então, nós não podemos também ficar um dia sequer sem ter o contato ou a leitura com a palavra de Deus. Como verdadeiro cristão, é nosso dever estar sempre em contato com ela, lendo. E à medida em que vamos fazendo, nós vamos aprendendo. Em Isaías, no capítulo 34, e o versículo de número 16, está escrito assim, Isaías 34 e 16. Buscai no livro do Senhor e lede. É para fazer a leitura. É para buscar o livro do Senhor. E é para ler. Nenhuma destas coisas falhará, nenhuma nem outra faltará, porque a minha própria boca o ordenou e o seu espírito mesmo as ajuntará. Quando nós vamos para Lucas, no capítulo 4, e o versículo 16, nós encontramos o seguinte: Jesus estava na sinagoga de Nazaré. Quando ele estava ali, deram a ele o livro da lei. Então está: e chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. Jesus tinha também
o hábito da leitura. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito. Então Jesus não abriu para aventurar sorte. Não, eu vou pegar aqui o livro e onde eu abrir eu vou ler. Não. A Bíblia diz que ele achou. Se ele achou, é porque ele procurou. Se ele procurou, é porque ele sabia que na Escritura havia aquele texto. Então diz-nos aqui, e achou, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito. Então Jesus fez a leitura, leu aquele texto bem conhecido, dizendo, o Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu, uma profecia de Isaías. Era o livro do profeta Isaías que ele leu. Quando ele terminou de ler, ele fechou o livro e deu ao ministro. E assentou-se, porque naquela época a pessoa levantava-se para ler e depois sentava para ensinar. Quando Jesus assentou-se, os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então, versículo 21, começou a dizer-lhe, hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Então Jesus leu a escritura, fez a aplicação que ela dizia a respeito a ele, e que naquele dia esta profecia de Isaías estava se cumprindo na vida de Jesus. E as pessoas foram testemunhas deste fato. Então observamos aqui, Jesus também tinha prática da leitura. Em Apocalipse, no capítulo 1, e o versículo de número 3, está escrito o seguinte, bem-aventurado aquele que lê. Então observa, quem lê é feliz, é bem-aventurado. Quem lê, abre a mente, abre a compreensão, navega por outras situações que, se não fosse pela leitura, a pessoa ficaria restrito ao seu pequeno mundo. Mas através da leitura, as coisas se abrem diante de nós. E quando nós lemos a Escritura, abre a nossa compreensão para entender o propósito e a vontade de Deus e aonde nós estamos inseridos. Porque nós somos chamados para servir a Deus. Deus tem um plano, um propósito para a minha vida, como tem para a sua, para cada um de nós. Então nós precisamos entender qual é o propósito de Deus para a nossa vida. E quando fazemos isto, nós precisamos buscar no livro do Senhor. Eu não posso buscar nas pessoas, eu não posso buscar numa biblioteca, eu não posso buscar num livro secular, eu tenho que buscar no livro sagrado. Escritura sagrada, Bíblia sagrada, palavra de Deus. O conselho de Paulo a Timóteo foi esse, persiste em ler. Primeira fase é ler. Depois que leu, fez a meditação, fez os apontamentos, as anotações, tirou-se a conclusão. Que lições eu tiro daquele texto que eu li? Ler por ler não vai trazer resultado. Eu tenho que ler, eu tenho que meditar, eu tenho que gravar no coração, e como muitas das vezes a mente ela pode em algum momento nos falhar, então fazemos uma anotação. Esta anotação será um lembrete de quando nós chegarmos ali, naquele lembrete, nós vamos nos lembrar daquele dia que o Senhor abriu a nossa compreensão. E nós aprendemos. Deus abençoe o irmão Wilson Pereira. E, então, o primeiro ponto é este, persiste em ler. Mas tem o segundo, e depois o terceiro. O segundo é, persiste em ler, mas persiste também em exortar. O que é exortar? Exortar é despertar as pessoas, estimulá-las, encorajá-las e aconselhar. Exortar é chamar a atenção para um fato importante e necessário. Então, quando nós exortamos, nós estamos chamando as pessoas para aquele ponto de vista ou aquela palavra que estamos falando, que ela é útil para aquela pessoa. Então, exortar significa isto. Exortar é colocar as coisas no seu devido lugar.
Então, exortar. Quando nós encontramos esta expressão exortar, nós vamos encontrar, por exemplo, em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, e o versículo de número 11, está escrito assim: pelo que exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros. Então, a exortação vai trazer edificação, vai exigir de nós um posicionamento mediante aquilo que estamos ouvindo e recebendo. Exortar. No capítulo 4 de 1 Tessalonicenses, versículo 18, fala: consolai-vos. Então, a exortação, ela traz o consolo, ela traz a repreensão, ela traz um norte, uma direção por onde é que nós precisamos seguir. Então, mas para eu exortar, eu preciso primeiro ler. Eu preciso compreender o que diz a palavra de Deus. E ao fazer uso dela, eu posso então exortar de acordo com as palavras de Deus, para que tanto eu quanto quem me ouve ou vai ouvir depois, possa também ser exortado, ser despertado, ser chamado para um posicionamento, para tomar uma decisão à luz do que a palavra de Deus traz. Em 1 Timóteo, no capítulo 6, e o versículo 2, está escrito assim: 1 Timóteo 6 e 2. Diz assim: sobre os que têm senhores crentes e que não possam desprezá-lo, mas que possam servir melhor, porque eles participam do benefício, são crentes e são amados. E o conselho é: isto ensina e exorta. Então, exortar é chamar a uma responsabilidade. Como Pedro também, na sua segunda epístola, no capítulo 1 e o versículo 12, deixou registrado: pelo que não deixarei de exortar-vos sempre acerca destas coisas, ainda que bem as saibais e estejais confirmados na presente verdade. Então, exortar é sempre estar despertando, chamando a atenção das pessoas, motivando e aconselhando-as a se manterem firmados no que diz a palavra de Deus. Então, Timóteo precisava, primeiro, persistir em ler, segundo, persistir em exortar, e terceiro, persistir em ensinar. Ensinar, que está escrito aqui: persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Com relação ao ensino, a palavra de Deus lá no Salmo 32 e o versículo 8 está escrito da seguinte forma. Salmo 32 e 8. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Deus falando para Davi. Ensinar-te-ei e instruir-te-ei. Salmo 34, o verso 11. Vinde, meninos, ouvi-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. E Mateus 28, 19, na comissão que Jesus deu aos discípulos após a ressurreição, ele deixou registrado o seguinte, no capítulo 28 e o versículo 19 de Mateus, diz assim: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as, de novo, a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, nós encontramos aqui que precisamos ser ensinados. Então, agora, quem vai ensinar precisa primeiro aprender. E como é que se aprende? Através da leitura, da meditação, da anotação. Tirou as lições, elas vão servir tanto para exortar quanto para ensinar. Timóteo deveria praticar estas três coisas
que Paulo encarregou a eles. Persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. E no capítulo 6 de 1 Timóteo, no versículo, capítulo 4 eu digo, no versículo 15, está escrito assim, olha, depois de ele persistir em ler, exortar e ensinar, Paulo diz o seguinte, medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Ora, se eu ao ler, exortar e ensinar não tiver nenhum aproveitamento, ora, o que é que estou fazendo? Não está sendo de valor. Portanto, este conselho é útil, ele é para mim, é para você, é para cada um de nós. Tenha você responsabilidades hierárquicas na onde você congrega ou não tenha. Isto não quer dizer somente para quem tem cargos nas igrejas. Não. Isto é um dever de todo cristão. Ler a palavra de Deus, meditar nela, tirar lições, exortar quando necessário. Cada um de nós temos pessoas a quem precisamos falar a respeito da palavra de Deus e em algumas situações precisamos exortar. E em outras situações precisamos também ensinar. Então isso é muito útil. Então eu preciso aprender com a palavra de Deus. Então nós observamos a validade deste conselho de Paulo para mim. Então eu preciso persistir em ler, exortar e ensinar. Você precisa ler, exortar e ensinar. Se não, numa tribuna, num púlpito, aí na sua casa, no seu trabalho, na escola, com a sua vizinhança, com a sua família, onde quer que você esteja, você é um instrumento de Deus e precisa manifestar o teu progresso a todos aqueles que te conhecem. Como é que você vai manifestar o teu progresso? Fazendo ostentação? Falando do que você faz? Não. Fazendo e aplicando. Vivendo de maneira simples, discreta, mas prudente. Não descuidando da palavra de Deus. Persiste em ler, exortar e ensinar. Paulo disse, até que eu vá. Ele disse que voltaria para dar seguimento às orientações para Timóteo. Eu e você precisamos continuar lendo, exortando e ensinando até que Jesus volte e nos leve para a glória. Quando isto acontecer, não vai ser mais preciso eu ficar lendo, exortando e ensinando. Mas enquanto nós estivermos aqui na terra, é nosso dever fazer da palavra de Deus o nosso livro padrão de leitura diária, ler, meditar, anotar lições e aplicar na nossa vida. E quando em contato com as pessoas, ou num testemunho, numa pregação, em qualquer que seja, exortar, dar conselhos, motivar, encorajar as pessoas. E para outros que estão chegando agora na fé, que não têm nenhum conhecimento, nós podemos ensinar a eles os primeiros passos. Deus abençoe a irmã Helena Silva. Então, ensinar a eles os primeiros passos. Ensinar ele a orar, ensinar ele os cânticos, ensinar ele a ler a Bíblia, como é que ele lê, como é que ele faz a meditação, como é que ele pode fazer a anotação. Então, tudo isto são coisas que quando eu estou lendo, exortando e ensinando, eu estou me capacitando para ser um instrumento de Deus a quem tiver necessidade. Seja para uma pessoa que precisa ser exortada, eu vou ter argumentos da palavra de Deus para falar com ela. Seja para ensinar alguém que precisa de um ensino sadio, eu vou utilizar-me da palavra de Deus para ensiná-la. Então é preciso que eu tenha contato diário com a palavra de Deus. Então aqui está a nossa reflexão para hoje. Ela é para mim, ela é para você, ela é para cada um de nós. Ela é para o apóstolo,
para o bispo, para o missionário, para o pastor, para o evangelista, para o presbítero, para o diácono, cooperador, para dirigente de oração, para o membro da igreja, para o jovem, para a criança, para o adolescente, para o idoso, para cada um. Se você é servo de Deus ou serva de Deus, você tem, como eu, o dever de ler, exortar e ensinar a palavra de Deus, até que Jesus venha e nos leve. É nosso dever, é o nosso compromisso com a palavra de Deus. Talvez você não consiga falar diante de uma tribuna, de um púlpito, com microfone, com tantas pessoas te olhando e querendo ouvir da tua boca. Talvez você não tenha esta habilidade, mas você pode falar com uma pessoa, com duas, com três, com cinco, com aqueles que são da sua confiança. Você pode dizer e falar, e você será um instrumento nas mãos de Deus. Portanto, não perca a oportunidade. A partir de hoje, aplica-te a leitura, meditação, faz anotação, aplica na vida prática e depois começa a falar para as pessoas. E à medida que você vai falando, você vai exortando um, você vai ensinando o outro, você vai encorajando o outro, você vai fortalecendo o outro, e sem que você perceba, à medida em que você vai distribuindo o que você recebe de Deus, o teu progresso vai tornando-se notório. E o teu crescimento espiritual vai se aprofundando em Deus cada vez mais, e você passará a ter experiências que de outra maneira você jamais teria. Mas a partir deste ponto, você certamente será alguém experiente e usado nas mãos de Deus para a bênção daqueles que estiverem ao alcance da tua voz, seja próximo de você, seja distante de você, não importa. Aonde a tua voz chegar, com a leitura, com a exortação, com o ensino, Deus fará com que esta palavra produza resultados na vida de quem quer que seja. Eu preciso fazer a minha parte, você precisa fazer a sua. Se cada um de nós fizermos a nossa parte, o nome do Senhor será glorificado, vidas serão abençoadas, encorajadas e despertadas e orientadas a melhor servir a Deus. Pensa sobre isto. Querendo Deus, amanhã retornaremos